Caro amigo, você sabe o que é um analfabeto político? Você tem a noção disso? Você está pronto para entrar neste debate? Você é um analfabeto político? Ou você sabe o que está fazendo em relação à política do país? Olá, eu sou o Hugo e esse é o meu mural. Aqui eu lhe levo a refletir sobre a política e notícias do dia a dia, dando a minha opinião sobre esses assuntos. E se você gostar e achar relevante o que falo aqui, deixe o seu like, os seus comentários e compartilhe, pois juntos somos mais fortes. O analfabeto político é uma expressão que se refere às pessoas que não se interessam, não se informam e não participam da política. Segundo alguns autores, como Paulo Freire e Bertolt Brecht, o analfabeto político tem uma visão ingênua da realidade social. E ele não percebe que as decisões políticas afetam a sua vida cotidiana. O analfabeto político também é alguém que se orgulha de odiar a política e não sabe que da sua ignorância política nascem os problemas sociais, como a corrupção, a violência, a desigualdade e a exploração. Alguns inúmeros brasileiros estão fazendo esse papel hoje. O papel de analfabetos políticos, pois passam por dificuldades ao apoiarem políticos que não visam a melhoria das pessoas, e sim das grandes corporações e os seus próprios interesses. Bertolt Brecht falou assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Quem disse isso foi Bertolt Brecht. O texto é atribuído a ele pela primeira vez no Terra Nossa, uma newsletter de um projeto norte-americano. Esse diagnóstico, supostamente dele, do Brecht, vinha sendo atribuído aos brasileiros, ou digamos, a alguns brasileiros aos quais se atribuía memória curta e incapacidade de exigir seus direitos de cidadania. Porém, a pouca identificação com os eleitos para representá-los, o fato de não serem ouvidos, a corrupção impune e a falta de acesso aos direitos fundamentais são apontados como fatores que minam a esperança dos cidadãos, contribuindo para provocar apatia e analfabetos políticos em larga escala. O analfabetismo político é destacável não só por aqueles que não gostam de política somente. É um significado mais vasto ainda, incluindo nesta descrição também aqueles que não sabem ou não
querem interpretar o mal que alguns políticos, principalmente da direita, representam para as pessoas menos favorecidas, que são das classes D e E. Ou seja, tem renda mensal domiciliar de até 2,9 mil. Ou seja, 50,7% da população brasileira. Muitas das pessoas analfabetas politicamente vivem o dia a dia com meros repetidores de redes, e apontam e destilam seu ódio no presidente Lula e seu governo, pelo simples fato de alguns serem ruins de coração, porque tem pessoas ruins de coração, ou pelo fato de receberem notícias mentirosas de bots ou perfis de notícias falsas dentre canais televisivos a favor da direita. A direita mundial e brasileira, que é uma cópia da direita mundial, toda ela é igual, tem o apoio de grandes empresários no Brasil e no mundo. Ou seja, menos de 5% das pessoas que fazem da população do país de marionetes, dizendo o que essas pessoas devem reproduzir, e essas pessoas não sabem que são bonecos dos grandes. Ou seja, elas apenas repassam as mentiras impregnadas na internet pelos detentores do capital. Repassam todo dia. O Lula é ladrão, a esquerda é bandida, e aí vai. A esses grandes de pequena fatia da população são os mais ricos desse país e querem permanecer assim, deixando as pessoas mais pobres ou no estado em que estão, pois o simples fato de dividir riquezas é um pesadelo para esses ricos, que acham que tudo isso pode acabar se for compartilhado com todos. Quando falei há pouco que o diagnóstico de Brent é atribuído a alguns brasileiros, já vou justificando que não serei louco de atribuir a todos os brasileiros, pois eu sei que muitos ainda têm consciência política, ou ao menos esperança e vontade de mudar, pois se não fosse assim, o nosso Lula não teria vencido, mesmo que com uma margem de diferença de 2,1 milhões de votos a mais do que o genocida inelegível. Ele foi eleito, pois ainda temos muitas pessoas nesse país que não são analfabetos políticos. Ainda temos muitas pessoas com vontade de mudar. E mesmo aqueles que não apoiaram o Lula no primeiro turno, fizeram certo no segundo turno, pois sabiam que se Bolsonaro fosse reeleito, a tragédia seria 1000 vezes maior que o primeiro ano do governo deste presidente inefável. E finalizando, deixo claro que os 50,7% da população brasileira que deram a vitória ao presidente Lula não a deram para ele, e sim para todos nós. Foi um presidente que nos demos, pois ao contrário da maioria desses políticos ruins, Lula sempre lutou pela população brasileira, que é um assunto para outros posts, e continuará a lutar até o último dia da vida dele, pois essa luta está no sangue dele, e graças a Deus ele nasceu e mora no Brasil. Informe-se e não seja massa de manobra de políticos direitistas. Estude, debata, dê espaço aos outros, pois se você deixar se levar pela ignorância, ela irá te levar ao inferno em vida, até seus últimos momentos nela. E aí, você é manobra? É massa de manobra? Você se considera um analfabeto político ou um cidadão consciente e ativo? Se quiser,
pode deixar nos comentários. Apesar de eu ter a certeza que se você for consciente de tudo que eu falei e ainda for a favor da direita, é bem provável que não assuma, pois é contra seu feitio reconhecer seus erros e aceitar que estava simplesmente errado. Para você que é de esquerda e que optou pelo bem do Brasil e continua optando, o meu abraço. E para vocês que são de direita e pendem ou querem ou se arrependeram, também o meu abraço.